Olá a todos, hoje é dia 21 de abril de 2019, dia de Páscoa. Então, antes de mais nada, eu queria desejar uma ótima Páscoa a todos que estão aqui me assistindo e às suas famílias. Lembrando que domingo de Páscoa não é dia de comer chocolate, e sim o dia de lembrar a ressurreição de Jesus. Tá certo? Mas de qualquer maneira, uma ótima Páscoa a todos. Eu queria aqui comentar as principais notícias da semana, começando com a principal notícia da semana, o principal evento político da semana, que foi a tentativa de censura, a censura, mas depois o recuo, por parte do Supremo Tribunal Federal contra o site antagonista e a revista Cruzoé. Na semana passada eu havia comentado com vocês que a revista Cruzoé tinha divulgado o depoimento do Marcelo Odebrecht, onde ele declarava que na sua planilha de propina, o codinome que aparecia, que era amigo do meu pai, se referia ao atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Tá? Veja, não era a revista antagonista que estava dizendo que o Dias Toffoli estava recebendo propina. Era o próprio Marcelo Odebrecht, que pagava as propinas, que disse, não, este aqui é o Dias Toffoli. Claro que isso gerou uma repercussão menor do que deveria. Eu havia comentado na semana passada que a grande mídia estava quietinha, tá? Mas o Dias Toffoli, através do outro ministro, o Alexandre de Moraes, resolveram proibir a matéria de ser divulgada. Então o Alexandre de Moraes lançou uma determinação para o site antagonista e a revista Cruzoé, que também é uma revista eletrônica, para que eles tirassem do ar a matéria sob pena de uma multa de R$100 mil por dia. Tá certo? A partir daí, claro, isso gerou uma repercussão muito forte. Tá? Vários parlamentares, vários não, menos do que deveriam, alguns parlamentares, tá? Foram a público, repudiar a ação do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público também demorou, para agir, mas agiu finalmente, criticando a ação do Supremo Tribunal Federal. E isso gerou uma situação tão instável, uma repercussão negativa tão grande, que fez com que na quinta-feira o ministro Alexandre de Moraes recuasse e o site pudesse republicar a notícia. Uma claríssima tentativa de censura. Ao invés do ministro Dias Toffoli vir a público para dizer se ele tinha ou não qualquer tipo de participação no esquema de corrupção e por que o nome dele foi associado à planilha de propina da Odebrecht, ele simplesmente tentou censurar a matéria. Então, uma ação absolutamente negativa, que corrobora a minha tese, que eu já venho dizendo há muito tempo, de que o Supremo Tribunal Federal é a fonte da instabilidade política desse país. O órgão que deveria ser a corte para dirimir as dúvidas centrais, porque é uma corte constitucional, se transformou num órgão de instabilidade política, onde nós temos Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, tá? Todos esses e outros mais que agem para muito mais interesses particulares do que no interesse da nação. Tá? Então, é o Supremo que se prejudica, que se transforma num órgão, talvez hoje, a instituição pública do Brasil mais desprestigiada. Tá? Tanto foi a pressão, e não foi por vontade do Alexandre de Moraes ou do Dias Toffoli, mas foi uma pressão muito grande que ele teve que recuar. Daí a importância de que o Senado abra a CPI, chamada CPI Lava Toga, porque é preciso colocar à mostra essa podridão que é o nosso sistema judiciário. Tá? Então foi muito grave o que aconteceu, muito grave, mas felizmente parte da sociedade se revoltou contra e fez com que o Supremo recuasse.
Tá? Não existe uma campanha, isso precisa ficar bem claro, não existe uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal. É o próprio Supremo Tribunal Federal que se auto-sabota, que se transforma numa das instituições mais desprestigiadas da nação. Urge que o Senado Federal assuma a sua tarefa e abra a CPI da Lava Toga para investigar a conduta dos ministros do Supremo. É necessário que eles sejam tratados como cidadãos comuns. Não podemos esquecer que a Receita Federal começou a investigar o Gilmar Mendes e ele, numa ação de bastidores, aí pressionando o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que o Dias Toffoli foi lá e pressionou a Receita Federal para parar com qualquer investigação. Isso é inadmissível, porque eles têm que ser tratados como qualquer cidadão. Se a Receita Federal pode me investigar, por que não pode investigar um ministro do Supremo? Somos cidadãos iguais, todos nós temos que obedecer à lei. Tá? Então o Supremo tem agido de maneira muito negativa. É uma das principais instituições do país, sem dúvida, mas os seus ministros estão colaborando efetivamente para o seu desprestígio. Ok? E a ação do Supremo foi tão negativa que o inquérito que foi aberto pelo Dias Toffoli, né, para ser comandado pelo Alexandre de Moraes, ele quebrava a noção básica de república, que é a separação dos poderes. Porque o inquérito não passou pelo Ministério Público, que é o órgão que faz a acusação, então o Supremo concentrou tudo na sua mão. Ele investigava, ele fazia a acusação e ele julgava. Né? Então o Supremo agiu como uma verdadeira ditadura. Felizmente a sociedade, até o momento, está sendo mais forte, pressionando o Supremo e ele recuou. Então, mas nós precisamos acompanhar, porque essa sanha, com a desculpa de que o Supremo está sendo atacado, na verdade o que acontece é que esses ministros do Supremo estão agindo em causa própria. E isso é muito ruim para a democracia. Como já disse o nosso Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Porque quando ela acontece, você não tem para onde correr. E o Supremo quer extrapolar os poderes que a Constituição estabelece para ele. Vamos acompanhar e ficar muito atentos aos próximos passos do Supremo. Nós não podemos deixar que o Supremo se transforme num órgão ditatorial. Continuando aqui, eu queria comentar duas notícias que são importantes. A primeira, que tem a ver, isso mostra pra gente o braço da corrupção que a Odebrecht espalhou, e consequentemente o PT, espalhou por toda a América Latina. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, estava sendo investigado com a acusação de ter recebido dinheiro da Odebrecht, dinheiro de corrupção. A justiça decretou a sua prisão preventiva ou temporária, não sei exatamente. E quando a polícia chegou à sua casa, ele pediu para pegar alguma coisa no quarto, alguma coisa assim, para telefonar para o advogado, e na verdade ele acabou pegando uma arma e dando um tiro na própria cabeça. Então ele se matou, ele foi levado para o hospital, mas acabou morrendo. Então ele cometeu um suicídio. Tá? Tem muita gente dizendo, olha o absurdo, hein? Tem muita gente dizendo que ele cometeu um ato digno, porque isso representa uma reação contra essa sanha apuradora que está destruindo reputações, etc, etc, tentando fazer um paralelo, né, dizendo que o Alan Garcia cometeu um ato digno, porque há um exagero nas investigações. Pura balela. Se o Alan Garcia não devesse nada, ele ia provar na justiça que não tinha culpa nenhuma. Ele cometeu suicídio exatamente num ato de desespero, porque ele demonstrou com esse ato que ele era culpado. Tá? Então, mas isso é importante por quê? Claro, você tem o drama da família, e a gente, né, sempre tem que reconhecer o sofrimento da família em relação a esse caso. Mas a questão fundamental aqui é que isso mostra como que esse esquema de corrupção montado no governo Lula, junto com essas grandes empreiteiras, contaminou toda a América Latina. Então é a ação da Odebrecht no Peru, nós sabemos da ação da Odebrecht na Venezuela, e tem a ação da Odebrecht, inclusive em alguns países africanos. Então criou-se uma rede de corrupção, talvez aí de fato, sem paralelo na história do Brasil.
porque extrapolou exatamente as fronteiras do nosso país. Ok? Então fica aí essa observação que é importante. Não se trata de um exagero de corrupção, mas na verdade o suicídio do Alan Garcia foi um ato de confissão que ele realmente era culpado. Para terminar, essa é uma notícia boa, felizmente. Tá? Foi divulgado aí pelo jornal o Globo que houve, né, se você comparar os 2 primeiros meses de 2019 com os 2 primeiros meses de 2018, uma redução das mortes violentas da ordem de 25%. Tá? Então, nós sabemos que um dos grandes males do nosso país são esses altos índices de violência. O Brasil tem índices de mortes violentas maior que países que estão em guerra. Tá? E isso é um problema que os governos anteriores não atacaram, tá? E que era uma das bandeiras do Bolsonaro, o combate à violência, né? A impunidade, etc. É claro que nós estamos aqui um período muito curto, são apenas 2 meses, mas é um fato que na comparação com os 2 meses do ano passado, houve essa redução. Essa redução foi puxada muito mais pelos índices do Nordeste, que são os índices de maior de violência do Brasil, e eles chegaram em alguns lugares do Nordeste, houve uma redução de 36% no número de mortes violentas. Alguns analistas, é difícil a gente saber porque, como eu disse, é um prazo muito pequeno, atribui a uma espécie de efeito Bolsonaro, né? É difícil a gente avaliar isso porque as medidas concretas, que é o pacote antiviolência que o Sérgio Moro apresentou, que precisa tramitar no Congresso, ainda está parado, não foi votado nada, né? Nenhuma medida foi aprovada e não se implementou efetivamente. Então não dá para saber quanto disso é o chamado efeito Bolsonaro. Certamente existe uma parte nele sim. Tá? Existe talvez um ânimo maior da polícia no sentido de estar presente, de investigar, de agir, né? Porque percebe que o governo federal os apoia, tá? Então pode realmente ser que haja um efeito Bolsonaro nessa redução. Tomara que ela se mantenha. Né? É muito importante porque os índices brasileiros de violência são vergonhosos para o nosso país. Como eu disse, tem países em guerra aí que não tem esse grau de mortes violentas que tem no Brasil. De qualquer maneira, é uma boa notícia para o nosso país. Ok? Eu vou ficando por aqui. Volto, né, a desejar a vocês uma ótima Páscoa com a família e nos vemos na próxima semana. Um forte abraço a todos e até mais.